Então fala, cabulosos de plantão. Estamos de volta. Mais um podcast Poltergeist. O melhor podcast de terror para você. Tem pessoas que sentem medo, tem pessoas que não. Tem pessoas que acreditam e pessoas que preferem não tocar no assunto. Então você está esperando o quê? Se tiver ouvindo na televisão, já aumenta o volume, e se tiver no celular, coloque o fone de ouvido para a experiência ainda ficar muito mais cabulosa. Então, se você não é inscrito no canal e caiu de paraquedas, já se inscreve, aciona o sininho aqui embaixo, porque você deixando o joinha no vídeo vai me ajudar muito e ajudar bastante o YouTube a entregar esse conteúdo para ainda mais pessoas. Então, sem mais delongas, bora para o relato. Esse relato foi me mandado por uma inscrita do canal e agora irei falar como se fosse ela tendo a sua experiência. Eu tinha por volta dos meus 7 anos de idade, morava com meu pai e minha mãe. Tinha mais 2 irmãos, mas eles moravam com a minha avó. Eu, minha mãe e meu pai morávamos na roça, no interior de Minas Gerais, até que nos mudamos para um sítio privado. Lá o meu pai trabalhava de campeiro e a minha mãe apenas fazia o serviço de casa. E como era muito longe da cidade, eu estudava numa escola que tinha lá mesmo no município, uma escola na roça. Estudei lá por muito tempo, moramos lá mais ou menos por uns 3 anos. Coisas estranhas começaram a acontecer naquela casa. Um certo dia eu estava dormindo, eu tinha o meu quarto separado do quarto da minha mãe, quando escutei batidas na porta do meu quarto. Devia ser de 2 a 3 horas da madrugada. Lembrando, as portas do quarto eram muito altas. Aquelas portas de fazenda. A casa era muito antiga. Como eu tinha medo de dormir sozinho, minha mãe fez 2 furações na porta, comprou uma corrente com cadeado e deixou a chave comigo, para que eu pudesse entrar no meu quarto e passar a corrente pela porta e trancar pelo lado de dentro, porque as portas não tinham tranca. Então, nessa certa noite, escutei 3 batidas na porta do meu quarto. Pensei ser minha mãe. Eu ainda respondi: "Mãe, o que a senhora quer?" E nada, ninguém me respondeu. Eu achei sim aquilo um pouco estranho, mas eu continuei enrolado na minha coberta, porque o medo era maior. Então me virei para o canto da parede, fiquei encolhidinho debaixo da coberta. Foi quando eu escutei a minha cama estralando levemente. Um som que eu conhecia quando alguém se deitava ou se sentava nela. Minha cama era de madeira, uma cama já velha. Então algo se sentou atrás de mim. Eu me tremia de medo, queria chamar pela minha mãe, mas eu não conseguia chamar. Foi aí que eu pude sentir o calor de sua respiração atrás de mim. Eu senti quando o seu ar quente atravessou a minha coberta e veio tomando todo o meu corpo. Eu me tremia de medo, não conseguia gritar, não conseguia pensar e nem falar. Apenas fechei o olho, me encolhi no canto da parede o máximo que pude. Foi quando aquilo fez um barulho e levantou da minha cama. Eu não tive coragem de olhar o que era, mas escutei o barulho na minha porta, como uma batida muito forte, como se algo tivesse passado por ela. Então eu nada fiz, continuei quieto. Quando deu 5 horas da manhã, minha mãe levantou para fazer café. E só assim eu a gritei e ela veio me ajudar. Perguntou o que tinha acontecido. Eu, com muito medo, demorei uma semana para contar isso para ela. E durante toda essa semana eu passei dormindo na cama dela. Por um tempo, tudo estava em paz, eu tinha esquecido esse ocorrido e nada demais estava acontecendo com a gente. Até que um dia,
eu fui para a aula. Eu lembro como se fosse ontem. Eu estudava no período da tarde, andava 4 km até o ponto exato que eu tinha que pegar a perua para me ir até a escola. Então eu saía de casa meio-dia, pegava ela no ponto meio-dia e meia, meio-dia e 40 e só retornava para casa por volta de 6, 6 e meia da noite. E todo esse trajeto eu tinha que fazer sozinho. Então certo dia, numa quinta-feira, eu fui estudar. Passei o dia tranquilo, sem nenhuma preocupação, sem nada diferente acontecer. Mas na volta as coisas foram diferentes. O motorista me deixou no ponto e eu comecei a minha caminhada. 4 quilômetros para chegar em casa. A estrada já estava muito escura, eu não tinha lanterna, não tinha nada. Confesso que eu fui para casa com muito medo. Mas eu já estava meio que acostumado. Sabia que nada demais iria acontecer. A chegada da minha casa, eu tinha que passar por 2 porteiras e era um pouco declinado e ainda tinha uma tronqueira para me abrir para depois eu chegar no terreiro da minha casa. Foi quando eu cheguei na tronqueira da minha casa, apertei, tirei o arame. Quando eu ia me passando pela tronqueira, olhei na varanda da minha casa. A varanda da minha casa, ela tinha um muro mais ou menos da altura de 1 metro, 1,40 m mais ou menos. Minha mãe era baixinha, então quando ela estava na varanda só dava para ver daqui para cima da cabeça dela. E ela tinha a mania de usar cabelo rabo de burro, que a gente fala, cabelo preso. E quando eu olhei na varanda, eu vi a minha mãe entrando para dentro, porque na varanda era a porta da sala. Foi quando eu estava fechando a tronqueira e vi a minha mãe entrando para dentro de casa. Eu a gritei, ela não me ouviu, então terminei de fechar a tronqueira e também fui em direção à varanda. Quando eu cheguei na varanda, a porta estava fechada. Eu bati na porta, chamei. Mãe, eu quero entrar. Mãe, eu já cheguei. Ela lá de dentro me gritou furiosa: dá a volta na casa agora. Tem meia hora que eu passei pano aí. E eu não quero que você marque o chão novamente. Ainda mais com seu sapato sujo de poeira. Quando eu parei, pensei, falei, poxa, ela acabou de entrar agora, eu a vi. Então eu dei a volta, também estava muito nervoso, dei a volta, fui até a porta da cozinha e perguntei a ela, mãe, como tem meia hora que a senhora passou pano lá, se eu acabei de ver a senhora na varanda? Foi quando ela olhou para mim pasma, sem entender o que estava acontecendo e preferiu nem falar. Ela já sabia o que estava acontecendo. E mais uma noite foi difícil para mim. No dia seguinte, minha mãe levou pastores lá em casa, padres, mas nada adiantou. Ainda continuamos por mais 2 anos naquela casa. E esse relato que eu contei não está nem perto de ser um dos piores que eu já passei naquela casa. Mas essa história eu vou deixar para um próximo vídeo. Muito obrigada por contar o meu relato no seu canal. Essa história foi uma experiência de arrepiar. Então galera, para vocês que estão gostando do conteúdo, já deixa aquele like, deixa o comentário no vídeo. Não se esqueça de compartilhar para o seu amigo, seus familiares. Porque vamos falar a verdade, quase todo mundo gosta de uma historinha de terror. E ainda mais quando elas são tiradas diretamente de fatos reais. Eu me chamo Thiago Carvalho e te aguardo para uma próxima história de terror.